Candidatura, Câmara de Vereadores de Santo Cristo, 26/6/2023. Quero cumprimentar os vereadores e vereadoras, as servidoras da casa, a Luana e a Kátia, ao seu Valdir Baques e a Zenaide, que se fazem presentes, aos internautas e a todos que acompanham a transmissão via Facebook, pelo canal oficial do YouTube da Câmara e aos ouvintes da Rádio Acesa. Peço ao primeiro secretário, o vereador Everton Maia, fazer a chamada nominal dos vereadores e vereadoras. Vereadora Lia Inês Lentz. Presente. Vereadora Lourdes Brand. Presente. Vereador Vidal Maier. Presente. Vereador Wilson José Faiden. Presente. Vereador Aládio Kotovski. Presente. Vereador Clóvis Kowalski. Presente. Vereador Everton Maia, presente. Vereador Fernando Dil. Presente. Vereador Ivan Rodrigues da Silva. Presente. Nesse momento, coloco em votação a ata da sessão anterior. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado por todos. Passo a palavra à assessora da mesa, Luana Stum, para fazer a leitura das correspondências recebidas no último período. Ofício número 253/2023, ao ilustríssimo presidente da Câmara de Vereadores, Fernando Luiz Gil, Santo Cristo. Assunto: projetos de lei. Prezado presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, encaminhamos os projetos de lei abaixo identificados e solicitamos a sua apreciação e votação. Projeto de lei número 76, que dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico. Projeto de lei número 77, que autoriza o Executivo Municipal a ajustar parceria com a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócio de Santo Cristo, a CISA. Limitados ao exposto, subscrevemos. Cordialmente, Adair Philipson, prefeito. Ofício número 255/2023, ao ilustríssimo presidente da Câmara de Vereadores, Fernando Luiz Gil. Assunto: projeto de lei. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, encaminhamos em regime de urgência o projeto de lei abaixo identificado e solicitamos a apreciação e votação. Projeto de lei número 75, que autoriza a criação de 13 cargos efetivos de monitor. Limitados ao exposto, subscrevemos. Cordialmente, Adair Philipson, prefeito. Excelentíssimo doutor Fernando Luiz Gil, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores. Protocolo feito em 26 de junho de 2023, sob o número 16.861.951 de 2023. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, apresenta denúncia contra o vereador Aládio Kotovski. Preenchidos os requisitos legais, recebo o pedido constante na denúncia, determinando sua tramitação nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei 201, de 67. Passo a denúncia ao primeiro secretário, o vereador Everton Maia, para fazer a sua leitura. Lembrando que é uma denúncia longa de 30 páginas. Movimento Democrático Brasileiro, MDB, pelo presidente de seu diretório local, Elton Luiz Baques, casado, servidor público, residente e domiciliado na rua A57, no bairro La Salle, nessa cidade. Ao final assinado, vem, com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, oferecer representação para a cassação do mandato do vereador Aládio Kotovski, do Partido Democrático Trabalhista. Casado, professor, residente domiciliado na rua Dom Luiz Felipe de Nadal, bairro Operário, nesta cidade, pelo que passa a expor e, ao final, requer o quanto segue. Da legitimidade do partido representante. Dos 9 vereadores que compõem o legislativo local, 5 são filiados e foram eleitos pelo partido postulante. Clóvis Lucas Kowalski, Fernando Luiz Gil, Everton Maia, Lourdes Brandt e Vidal Maier. Sob a pretensão que aqui será exposta, colhe-se o artigo 18 da Lei Orgânica do Município. Artigo 18. Perde-se o mandato de vereador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. E sobre o que seja a falta de decoro parlamentar, estabelece a lei. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores ou a percepção de vantagens indevidas. Quanto ao processamento do pleito, segue-se as estipulações. Nos casos do inciso 1º, 2º, 6º e 7º, a perda do mandato é decidida pela Câmara Municipal por voto secreto e maioria absoluta, mediante a representação da mesa ou de partido político representado nesta casa, assegurada a ampla defesa. Nos casos previstos no inciso 3º a 5º,
a perda é declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos seus membros ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. Já no regimento interno da Casa, estabelece o artigo 22, documento número 03. Artigo 22. As vagas na Câmara Municipal verificar-se-ão em virtude. Inciso 1º, perda de mandato. Inciso 2º, cassação de mandato. Inciso 3º, renúncia. Inciso 4º, falecimento. Parágrafo 1º. A perda de mandato de vereador dar-se-á em decorrência da decisão judicial, observada a legislação federal, mediante declaração da mesa diretora. Parágrafo 2º. A cassação do mandato do vereador dar-se-á mediante o devido processo, observando o direito ao contraditório e ampla defesa, nos casos e de acordo com o processo disciplinado em lei federal. Logo assim, e devidamente autorizado pela executiva do partido representante, resta preenchida a condição de legitimidade para oferecimento desta representação, que tem por base os fatos e fundamentos a seguir expostos. Dos fatos. Durante a sessão ordinária do dia 15 de maio, iniciada às 18h30, o vereador representado, ao ocupar o espaço das explicações pessoais, adotou a postura incompatível com o decoro parlamentar e manifesto abuso de suas prerrogativas parlamentares. Primeiro, ao imputar falsamente a prática do ilícito de sobrepreço ou superfaturamento na execução da obra de construção do portal, entre parênteses, ao qual o vereador equivocadamente se refere como pórtico, fecha parênteses, da entrada leste da cidade, em homenagem ao título de campeão gaúcho de produção de leite e de suínos deste município. De acordo com a ata da sessão, o vereador fez críticas à construção do painel, que enaltece a condição do município como campeão gaúcho de produção de leites e suínos, enfatizando que foi um gasto de dinheiro público desnecessário e que poderia ter sido usado em outra área. Enfatizou que a obra poderia ter sido feita por R$13 mil, e não o absurdo do valor de R$83 mil que foi pago. As palavras do vereador aqui transcritas poderão ser confrontadas com a gravação em áudio no link do Facebook da Câmara Municipal. Referente ao pórtico, que foi construído aqui em Santo Cristo, nós temos críticas referente ao pórtico. Nós achamos que é um valor muito alto. Eu acho que uma estrutura como essa, que é uma estrutura muito simples, é ferro, 50 centímetros, 5 metros de altura, 12 metros de largura, uma chapa de aço, uma LED lá dentro. Se fosse 13 mil, seria bastante, mas vai. 23 mil até seria caro. 33 mil foi R$83 mil. E, em segundo lugar, ao afirmar contra a lei e contra a realidade fática, que a cobrança de contribuição de melhoria em função da valorização de imóveis de moradores beneficiados com pavimentação asfáltica é mera faculdade, não obrigação, da administração pública e que o município, na prática local, em nada contribui para a cobertura da obra, cujo custo, conforme o vereador indigitado, é todo exigido dos contribuintes. A propósito disso, constou-se da referida ata supramencionada. Comentou sobre o asfaltamento das ruas que estão sendo feitas no município e as contribuições de melhorias que estão sendo cobradas dos munícipes, fazendo as suas críticas quanto a essa prática do governo municipal. Ao verbalizar sua manifestação em plenário, disse, sem meias palavras, o que adiante se reproduz e, igualmente, pode ser conferido no link acima especificado. Estou visitando alguns municípios nos últimos tempos. Tenho dito isso também conversando com vereadores, conversando com secretários municipais e até com prefeitos e referente ao asfalto. Eu acho que nossa cidade está hoje, foi dito que foram mais tantas quadras de asfalto, mas nós deliberamos aqui em Santo Cristo, a administração municipal e os vereadores na legislatura passada. Disseram que esse asfalto vai ser pago por uma parte de 60% como contribuição de melhoria. É uma decisão de governo, a lei ampara. Pode cobrar, mas cobra se quer. Se não quiser, o município pode buscar dinheiro lá fora e fazer asfalto sem ter que cobrar 5, 8, 12, 20 mil reais do contribuinte. E não é só os 60%. Na verdade, o contribuinte paga todo ele. Já na sessão ordinária do dia 5 de junho, no espaço de grande expediente, levado pelo único propósito de gerar factoides, mas com o incontestável e incomparável atitude de quebra de decoro e excesso de prerrogativa parlamentares, proferiu gravíssima e mentirosa acusação de omissão de socorro contra os servidores do Centro Municipal de Saúde. Na ata da sessão, ficou consignado, dessa forma, a síntese de suas afirmações.
Hoje teve uma situação limite, uma situação que uma pessoa chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, esperando desde a manhã para ser atendida. Quando foi para o hospital, foi atendida e, nesse momento, está no hospital em Santa Rosa. Isso é gravíssimo. Mais além, na mesma sessão, o representado retomou o assunto e aplicou com fantasiosos detalhes as sacadilhas. Sobre o questionamento da vereadora Lourdes, sim, aconteceu. É uma pessoa que hoje estava esperando o atendimento no posto. Estava esperando atendimento com dor no peito, vômito, falta de ar. Demorou muito para atender, ser atendida, foi piorando, desmaiou. Que o médico não tem, o médico não está em razão da violação inequívoca de suas obrigações legais e ética do exercício do mandato eletivo. Quanto ao custo da obra de construção do portal, o vereador, embora useiro e vezeiro no encaminhamento ao Executivo Municipal de pedidos de esclarecimentos, não teve igual cuidado sobre a execução da obra em referência, por decorrência da obrigação fiscalizatória própria da função do edil. Omitiu-se em consultar o portal da transparência da Prefeitura, onde constam todos os dados da construção, desde o projeto de engenharia, o orçamento, que serve à base de formação do preço, o encaminhamento para licitação, ato do processo licitatório, termo de homologação, entre outros. Mesmo assim, conduzido por sua índole demagógica e por seu sempre presente propósito de ofender a qualquer custo, mesmo que seja levado insinuações infundadas e falsidades que não resistem ao menor exame, mencionou que a obra, licitada por R$ 83.280,59, não poderia, como ele disse, passar de 13 mil, o que já seria bastante o limite máximo, com muita bondade, de 33 mil. A acusação, gratuita e maldosa, choca-se de frente com os dados constantes do processo licitatório, que evidenciam sem a menor margem para a mínima dúvida. A total licitude do processo da administração municipal. B, o nefasto propósito de imputado vereador de apenas tentar macular a condução da gestão, já que o montante por ele imaginado e proclamado em alto e bom som é muito inferior ao efetivo custo da obra, o que foi referido em presença de várias pessoas que assistiram à sessão legislativa, entre os quais o professor Roque Aloysio Wenschfelder, homenageado pelos 50 anos de atividade, além dos vencedores do Festival da Música da Melhor Idade e direção colaboradores da empresa comercial Estreda, pela passagem de 66 anos de fundação. Tanto é assim que o engenheiro de carreira do município, Santiago Chaves Brancher, elaborou informação técnica sobre o custo em anexo, que contraria integral e frontalmente a maliciosa insinuação do vereador, a ponto de aquele requerer a oportunidade de utilizar a tribuna popular para explanar a lisura da licitação. Essa exposição para o plenário da Câmara verificou-se na sessão subsequente, dia 29 de maio, quando também o engenheiro Eliseu Ventes, companheiro do partido vereador e técnico responsável pela empresa construtora do portal, ratificou na íntegra a afirmação de seu colega. Vale retornar os esclarecimentos do Santiago em seu elaborado convincente relatório sobre os itens e o custo da obra. Abaixo os valores dos componentes orçados com empresas do mercado local, em anexo próprios orçamentos fornecidos, cada um com o nome da empresa fornecedora. Valor da estrutura metálica inteira instalada, pilares, viga, pintura, R$ 34.200. Orçamento considera material, transporte e mão de obra. Chapas em ACM, pintadas, incluso arte em adesivo, instalada em estrutura, valor do metro quadrado, R$ 420. Multiplicado pela quantia da planilha orçamentária, dá o total de R$ 27.064,80. O orçamento considera material, transporte e mão de obra. Concreto usinado para blocos de fundação da estrutura metálica fornecido. O valor do metro cúbico, R$ 586. Multiplicado pela quantia da planilha orçamentária, dá o total de R$ 5.274. O orçamento considera material, transporte e mão de obra. Abaixo dos valores componentes orçados na tabela SINAP, junto com o orçamento de insumo, refletor de LED 100 watts, com empresa do mercado total,
em anexo ao orçamento com o nome da empresa fornecedora da cotação final do item. Refletores de LED com haste metálica instalado, valor da unidade R$ 310, multiplicado pela quantia da planilha orçamentária, dá o total de R$ 2.480. Orçamento considera material, transporte e mão de obra. Somando os valores dos orçamentos acima, chega a ser um montante de R$ 69.018,80. Em cima deste valor, aplica-se o percentual de benefícios e despesas indiretas, BDI, de acordo com o parágrafo 2º da Lei de Licitações aqui mencionada. O percentual de BDI estipulado nessa licitação foi de 26,95%. Fazendo a aplicação do percentual, R$ 69.018, vezes 1,2695. Chega a seu valor final médio para ser listado de R$ 87.619,37. O BDI é a porcentagem do lucro demais despesas indiretas do contratado. Segue em anexo a tabela do BDI usada nesta licitação. A mesma foi elaborada de acordo com a tabela padrão do Tribunal de Contas da União, tendo seu percentual automaticamente aprovado de acordo com os parâmetros inseridos por este departamento, vista a tabela ser toda pré-programada para aceitar ou rejeitar percentuais que se enquadram ou não. Caso fosse feita a compra direta de todos os materiais e serviços, contratando diretamente cada empresa para execução do objetivo, sem licitação, o valor total da obra seria o valor já mencionado acima, R$ 69.018. A Administração Municipal de Santo Cristo, seguindo as leis que regem as licitações, as jurisprudências, as orientações de órgãos externos de fiscalização, como Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, optou por licitar, por entender que é uma compra direta, contratando diretamente várias empresas para cada uma fornecer o seu serviço, sendo o objetivo final mesmo, configuraria um caso clássico de fracionamento, o qual é crime. E, por assim ser, foi licitado o objeto. Por se tratar de licitação, aplicou-se o BDI ao custo direto, que, na prática, é a empresa vencedora a pagar a cada fornecedor de sua escolha o custo direto de serviço e ter sua parcela de lucro, visto que nem todas as empresas fornecem diretamente os serviços requisitados. De toda sorte, ao bradar aos quatro ventos, bem ciente do vazio de sua insinuação, o vereador imputou a prática ilícita de sobrepreço ou superfaturamento da obra pública. A repelente e insidiosa acusação, como é óbvio, excede muito a prerrogativa do vereador em exceder a crítica construtiva e a oposição bem-intencionada. A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício de mandato, inserido no artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal, não vai ao ápice de imputar, sem o menor lastro da realidade fática, a prática de crime contra quem quer que seja. Faço oportuno lembrar aqui as palavras do eminente ministro Alexandre de Moraes em seu discurso de posse na presidência do egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 6º da Lei Federal, conhecido como Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Sobre preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou contratação for por preços unitários de serviços, seja o valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa empreitada, por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Superfaturamento, dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas, deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança, alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causam desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado, outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipadas, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual, com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. É plena proteção constitucional da exteriorização da opinião, o que não permite a censura prévia pelo poder público. Entretanto, essa plena proteção constitucional não significa impunidade, não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações
injuriosas, difamantes, mentirosas e fraudulentas. O direito à honra, intimidade, vida privada e à imagem formam a proteção da dignidade da pessoa humana, salvaguardando espaço intransponível por intromissões externas. Ainda, a Constituição não permite, de maneira irresponsável, a efetivação do abuso no exercício do direito constitucionalmente consagrado. Não permite liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discurso de ódio, ameaça, violência e infrações penais de toda sorte de atividades ilícitas. Não canso de repetir e não poderia deixar de fazê-lo. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das eleições, da dignidade e da honra alheias. Logo, então, resulta escancarada a prática do abuso de prerrogativa parlamentar do vereador, em função da gravíssima imputação de sobrepreço ou superfaturamento. O que mais tênue, amparo de prova ou menor comprovação, o que, como natural decorrência, autoriza mas que isso impõe a perda de mandato por desatendimento ao decoro que deve nortear a conduta de cada vereador. Sobre a cobrança de contribuição de melhoria. A cobrança de contribuição de melhoria decorrente da valorização dos imóveis, especialmente beneficiados com obra, como todo tributo, é compulsório, ou seja, deve ser pago pelo contribuinte independente de sua vontade de estar ou não de acordo com a realização da obra. Nesse sentido, em vários dispositivos da legislação federal e local em vigor, está determinado modo cogente a obrigatoriedade da cobrança e contribuição em caso de valorização de imóvel por obra pública. A propósito, dispõe a lei máxima do país, artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1º, impostos. Inciso 2º, taxas, em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e como limite individual. O acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Já o Decreto-Lei número 195/67, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria, disciplina o seguinte: a contribuição de melhoria prevista na Constituição Federal tem como fato gerador acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direto ou indiretamente por obras públicas. Será devida a contribuição de melhoria no caso de valorização do imóvel de propriedade privada, em virtude de qualquer das seguintes obras públicas: pavimentação e outros melhoramentos de praças e vias públicas. Em prosseguimento, e a comprovar a maciça e uniforme sistemática do ordenamento jurídico vigente, tem-se o preceito do artigo 11º da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 11º, constitui requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal a instituição, prevista a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. Importante destacar também o conteúdo do artigo 2º, inciso 6º da Lei Federal, número 10.257, de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, a seguir transcrito. Artigo 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Inciso 11º, recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. E a Lei Local, de número 2.624, de 28/12/2001, em fiel observância a todos os normativos, estipula: a contribuição de melhoria, ora regulada pela presente lei, tem como fato gerador a realização pelo município de obra pública da qual resulte benefício, valorização aos imóveis por ela atingidos. Será incidente a contribuição de melhoria em razão disso exigida dos titulares de imóveis beneficiados, em virtude da realização de qualquer das seguintes obras públicas: pavimentação, outros melhoramentos em praças e vias públicas. Artigo 6º. Contribuição de melhoria, no que se refere ao cálculo, tem como limite total a despesa realizada com a execução da obra e, como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.
Aqui torna-se desnecessário tecer comentários sobre a regularidade do procedimento do Executivo Municipal quanto à instituição e à cobrança da contribuição na melhoria. Deixamos isso ao Poder Judiciário, que é quem dá a última palavra sobre o tema. Vejamos, até o momento, 18 contribuintes ingressaram em juízo com a pretensão de anular os débitos decorrentes da contribuição da melhoria referente às obras públicas de capeamento asfáltico. Desses 18 processos, 14 já foram julgados e julgados improcedentes ou seus autores desistiram do prosseguimento e efetuaram o pagamento, segundo o anexo memorando, número 111 de 2023, da Procuradoria do Município, documento número 14. Citamos abaixo os processos, seus julgados e a atual situação, omitindo o nome dos autores, entre parênteses, os dados a seu respeito, porém, poderão ser facilmente obtidos juntos ao site do Poder Judiciário. Ação judicial número Ação judicial de número anexado no documento 15, julgada improcedente em primeiro e segundo grau, ajuizada a execução fiscal para a cobrança do débito. Ação judicial julgada improcedente em primeiro e segundo grau, efetuando o pagamento de débito. Esse é o documento 16. Documento 17, ação judicial improcedente em primeiro e segundo graus. Ação 18, julgada improcedente em primeiro grau e parte não recorreu, efetuando o pagamento do débito. Documento número 19, ação judicial julgada improcedente em primeiro grau e a parte não recorreu, efetuando o pagamento do débito. Documento número 20, ação judicial, parte do autor desistiu do processo e efetuou o pagamento e o parcelamento do débito. Documento número 21, ação judicial julgada improcedente em primeiro e segundo graus, em cobrança administrativa. Documento número 22, desistência da parte autora, efetuando o pagamento. Documento número 23, julgada improcedente em primeiro e segundo graus, em cobrança administrativa. Documento número 24, ação judicial, julgada improcedente em primeiro e segundo graus, em cobrança administrativa. Documento número 25, julgado improcedente em primeiro e segundo graus, em cobrança administrativa. Documento 26, ação judicial, sentença de improcedência sobre testado no segundo grau, aguardando decisão em incidente de uniformização referente à devolução das custas que foram antecipadas. Documento 27, ação judicial, sentença de improcedente, pendente a julgamento ou recurso inominado inscrito. E documento 28, ação judicial, sentença de improcedência, aguardando julgamento ou recurso inominado. Desses processos todos, vamos apenas reproduzir o resumo das decisões em segundo grau, de 2 deles para não alongar sobremaneira esta postulação, mas para patentear a integral licitude da imposição e da exigência do tributo, a não permitir mais qualquer discussão em contrário. Recurso inominado, terceira turma recursal da Fazenda Pública, município de Santo Cristo, ação anulatória de débito tributário, contribuição na melhoria, legitimidade da cobrança tributária. Cobrança devida, direito não evidenciado. Nos casos dos autos, restou comprovado que o município atendeu aos critérios estabelecidos para a cobrança do referido tributo. 2. O município criou uma lei específica prévia, 3.978/2017, para autorizar a instituição da cobrança de melhoria referente às obras públicas de capeamento asfáltico, realizadas em determinadas ruas. Dentre elas, a que se encontra o imóvel da parte autora, bem como apresentou o laudo da avaliação individual do imóvel, elaborado por engenheiros e desenhistas, devidamente habilitados, conforme estabelece o parágrafo 1º, artigo 82 da CTN. 3. Ausente ilegalidade do critério de rateio dos valores referente à valorização dos imóveis utilizados pelo município. Ônus que cabia à parte autora nos termos do artigo 373, inciso 1º do CPC. Quarto, sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 da Lei 9.099 de 1995. Recurso inominado, terceira turma recursal da Fazenda Pública, relator, Dr. Alan Tadeu Soares de Labare Júnior. Recurso inominado, terceira turma recursal da Fazenda Pública, município de Santo Cristo, contribuição na melhoria, requisitos legais preenchidos, edição de lei específica e valorização do imóvel comprovada. Preenchidos os requisitos do artigo 28 do CTN, ausência de nulidade no lançamento da sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. Destarde, chamado a se manifestar o Judiciário
chancelou a exigência do tributo pelo município local. E ponto final. Daí que, neste cenário fático legal, soa pueril a afirmativa do vereador em vista a alguns municípios nos últimos tempos, soube que eles não cobrariam tributo. Tão frívola é a alegação que equivaleria a dizer que a corrupção deve ser institucionada aqui, porque em outros também é praticado. E o pior, e o mais triste é constatar que o vereador se presta a defender tal assertiva, sofística, com veemência, na tribuna popular, como se isso se tratasse de exercício regulamentar do mandato recebido. Enfim, é imperioso o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais e infraconstitucionais. Não há como transigir sobre isso. Os vereadores do partido postulante, em mais uma oportunidade, chamaram a atenção do representado para esse decisivo detalhe, mas ele segue a insistir em sua estéril objeção do cobrar sequer. Isso, contudo, vai de encontro ao princípio da legalidade, inscrito, entre outros, no artigo 37 da Lei Mãe da Nossa Pátria. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, ou DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. O doutrinador Heli Lopes Meireles, sobre isso e com sua grande autoridade festejando e respeitando a administrativa, leciona. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública é só permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa poder fazer sim, para o administrador público significa dever fazer sim. O representado, assim como os demais vereadores que compõem a Câmara Santo-Cristense, devem observância à lei, tanto que, a sua posse, a todos prestaram juramento nesse sentido, sendo previsto no artigo 8º, inciso 6º, alíneas A, B e C, do regimento interno dessa Casa Legislativa. A linha A, em pé, juntamente com os vereadores chamados para prestarem juramento, proclamarão. Prometo exercer com dedicação e lealdade o mandato que me confiou o povo santo-cristense, respeitando a lei e promovendo o bem-estar geral do município. A linha B, após o chamado, os vereadores sobre o juramento declararão assim o prometo. A linha C, concluído o juramento, os vereadores assinarão o termo de posse que será lavrado em ata própria. Exatamente pela necessidade de dar atendimento às leis brasileiras, desde a Constituição até as que lhe são inferiores em hierarquia, consta o regimento interno da Casa o seguinte, artigo 18. São deveres do vereador, inciso 9, conhecer e cumprir as disposições da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei Orgânica do Município de Santo Cristo, bem como desse regimento interno. A legalidade da criação do tributo enfocado e a necessidade de sua exigência devem ser admitidos, reconhecidos e proclamados, sobre pena de caracterização de improbidade administrativa defluente de renúncia de receita ou renúncia fiscal, que é crime passivo de punições, além de responsabilização nos âmbitos civil e administrativo. Neste sentido, a evidenciar o que aqui sustenta, consulte-se o conteúdo do artigo 10, inciso 10º da Lei Federal 8.429 de 92. Artigo 10º. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao horário, qualquer ação ou omissão dolosa, quem seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Inciso 10º, agir ilicitamente na arrecadação do tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Sobre a punição ao administrador pela inobservância à correta arrecadação de tributo, verifica-se a extensão e a gravidade do apenamento combinado na Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 12. Independente do ressarcimento integral do dano patrimonial, ser efetivo e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Inciso 2º, na hipótese do artigo 10º, lido anteriormente,
dessa lei, perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Como tentar exigir que, diante da necessidade de se conduzir com probidade e de respeitar o princípio constitucional da legalidade, o prefeito deixe de instituir e exigir a contribuição de melhoria pela melhoria gerada por obra pública de pavimentação? Se pode sofrer o apenamento especificado da lei, como falar, segundo o vereador, em cobrança sequer, onde consta isso? Em que diploma legal há esta previsão? Em resposta, em nenhum único dispositivo da legislação brasileira vigente. Por isso, repita-se, beira o risível a lembrança da suposta não exigência em alguns municípios nos últimos tempos, visitados pelo representado, até porque, se ocorre, pode-se tratar de eventuais isenções específicas e próprias daquele município. Entre parênteses, como o caso da lei local que prevê a não incidência em imóveis rurais, situações dos asfaltamentos da linha Bonfim e Bom Princípio Baixo. Fecha parênteses. Além do que, é isso o que importa. Se em outro município não se cumpre a lei, isto fica restrito àquele território. Em função da inobservância da lei em outro local, a toda evidência não se pode, especificamente não se deve, pensar em exigir a prática de ilicitude no âmbito local. Pior, muito pior, é a graciosa alegação do vereador de que a lei ampara isso, pode cobrar, mas cobra sequer. Se não quiser, o município pode buscar dinheiro lá fora e fazer asfalto sem ter que cobrar 5, 8, 12, 20 mil reais do contribuinte. Sim, graciosa alegação, pois é difícil compreender a razão que levou o edil a expelir tão ridícula asserção. Seria a mais desbragada má-fé, o que tem fortes chances de ser, entre parênteses, o que tem fortes chances de ser, diante da tentativa constante de se autopromover a qualquer custo, fecha parênteses. Ou seria injustificável desconhecimento da legislação, regência, entre parênteses, no que não se pode crer em se tratando de um professor. Fecha parênteses. Malgrado a ignorância sobre o conteúdo da lei, como sabido e ressabido, a ninguém pode beneficiar, como decorrente da norma expressa do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Má-fé ou desconhecimento, verdade é que a infeliz alegação não tem mais frágil ou mais tênue sustentáculo, já que em nenhum único dos vários dispositivos legais citados, há a menor referência que a contribuição de melhoria por obra feita no município não possa ser exigida quando a verba utilizada provir dos governos federais ou estadual. Ou o vereador supõe, entre parênteses, tem chances que sim, fecha parênteses, que o município recebe auxílio de outra esfera do governo, a obra de asfaltamento não provoca valorização em imóvel beneficiado. E é a mais-valia, insista-se mais uma vez, o que é fato gerador, ou pensa ele, entre parênteses, também tem alta probabilidade que o dinheiro enviado por Brasília ou Porto Alegre deixa de ser verba de natureza pública? Ainda sobre isso, a afirmação de que não é só 60%, na verdade o contribuinte paga todo ele, é vergonhosamente mentira e absolutamente caluniosa. O município, como não podia ser, contribui sim com 40%, como se pode ver, a título de especificação das cópias anexas dos editais e demonstrativos de cálculo da parcela do custo a cargo dos beneficiários de 4 obras realizadas concluídas em fase de cobrança. Documentos anexados, número 29, 30, 31 e 32. Mais uma das várias constantes e crescentes inverdades que, outra vez, restam desnudadas, mas que, em seu conjunto, deixam a descoberto a prática indecorosa do edil, que se movimenta tão só pelo intento de se autopromover à base da obscena fórmula de recorrer à fabulação criminosa para indispor a comunidade de moradores contra a administração pública ou então tentar com que um gestor municipal, como no caso, renuncie à receita fiscal para torná-lo sujeito às penas por administrador improbo.
da onde, portanto, a ação prenhe de falta de decoro por parte do vereador. Como se ainda não fosse suficiente, tem que se acrescer a tudo, desde que exerça a vereança, o representado sempre votou pela cobrança de contribuição de melhoria proveniente de obras de asfaltamentos. As correspondências anexas enviadas ao Executivo confirmam que foi unânime a votação dos vereadores para execução de pavimentação nas seguintes ruas: Rua Dom Hermeto, entre as ruas Prefeito Léo Jacó Hartmann e João Freires, Rua Léo Jacó Hartmann, entre as ruas Olavo Bilac e Tenente Jung, Rua Afonso Rudel, entre as ruas Vereador Asman e Olavo Bilac, e Rua Dom Felipe de Nadal, entre as ruas Dom Pedro II e Prefeito Léo Jacó Hartmann. Rua João Albino Hartmann, entre as ruas São Cristóvão e Dom Pedro II, entre a Rua Dom Pedro II e a final da Rua João Albino Hartmann, Rua Teodoro Riedel, entre as ruas Olavo Bilac e Tenente Jung, Rua Presidente Vargas, entre as ruas Bahia e Vendelino Rose, Rua Prefeito Léo Jacó Hartmann, entre as ruas Vereador Asman e Olavo Bilac, Rua Bahia, entre as ruas Dom Pedro II e Marechal Floriano, Rua Marechal Deodoro, entre as ruas Bahia e Goiás, e Rua Paulo Schuttler, entre as ruas João Rodolfo Kista e Emílio José Riffel. Rua Inocêncio Galas, entre as ruas Dom Pedro II, em entroncamento com a Rua Prefeito Léo Jacó Hartmann. Rua Marechal Deodoro, entre as ruas Mato Grosso e Rio de Janeiro. Rua Marechal Deodoro, entre as ruas Rio de Janeiro e Santa Rosa. Rua Marechal Deodoro, entre as ruas Santa Rosa e Tenente Jung. Rua Marechal Deodoro, entre as ruas Emílio José Riffel e João Rodolfo Kist. Rua Marechal Floriano, entre as ruas 1º de Maio e Dr. Ronk. Rua Prefeito Léo Jacó Hartmann, entre as ruas 7 de Setembro e Vereador Asman. Rua Olavo Bilac, entre as ruas Afonso Riedel e Teodoro Riedel. Rua Vereador Leble, entre as ruas Dom Pedro II e São Cristóvão. Rua Vendelino Rose, entre as ruas Duque de Caxias e Presidente Vargas. E Rua Gilberto Luiz Casarim, documento número 41. Extremamente reprovável há que se convir a conduta do vereador. O voto, muito acertadamente, é pela legalidade da cobrança da melhoria, mas posteriormente a sua manifestação é exata e diametralmente oposta, com a agravante de que sua radical mudança de postura tem a ver com a cobrança de contribuição de melhoria do asfaltamento na rua do próprio vereador, documento 42 e anexo. Ele que subscreveu o abaixo-assinado para a construção da obra, ele que foi favorável à exigência do tributo como civil antes, ele que foi beneficiado com asfaltamento, agora agindo em causa própria, não quer pagar. O que, repita-se mais uma vez, só desnuda a movimentação voltada apenas à promoção e aproveito pessoal, sem atenção séria e objetiva com o interesse público. Em verdade, o vereador representado, há mais tempos, vem lançando mão de todos os meios possíveis para tentar escapar do pagamento de seu débito. Isso porque, afora manifestações na tribuna e em outras oportunidades, também utilizou em sua coluna semanal no jornal Tribuna Livre para, em agosto de 2022, lançar as mais descabidas e inverídicas imputações sobre a exigibilidade do tributo e o custo das pavimentações, chegando ao extremo de escamotear a veracidade dos dados colhidos. Mais uma vez, observa-se a tática utilizada de procurar confrontar e buscar subsídios, como alega em outros municípios. A deslealdade de sua asquerosa perfídia foi integralmente desmascarada em direito à resposta exercido pela gestão municipal por concessão da direção do jornal, conforme reprodução inclusa. Para não repetirmos um a um pontos abordados naquela manifestação, jamais redarguida pelo vereador representado. Em outras, sobeja evidenciação da absoluta falta de seriedade em seu agir, vai reproduzindo aqui o conteúdo da mencionada publicação. Direito de resposta. Sobre as referências a asfaltamento, calçamento, recapeamento feitas na coluna publicada nesse espaço na semana passada, a gestão municipal esclarece. A Constituição Federal e a Lei Municipal número 2624, de 2001, dispõe que a obra feita na área urbana e que acarreta valorização à propriedade privada é passivo de contribuição, de cobrança de contribuição de melhoria, em razão para a exigência do tributo em asfaltos novos fixados em 60% do custo da obra. Parágrafo 2º, apuração do custo
Observa a tabela de preços da SINAP. Em caso de excessos, o Tribunal de Contas exige a diminuição de preço. Então, não é a Prefeitura quem estabelece, a seu gosto, os preços de asfaltamentos, calçamentos e recapeamentos. O preço máximo das licitações observadas na referida tabela. Já sobre o preço do asfalto da cidade de Toledo, Paraná, que em segunda coluna seria de pouco mais de 300 mil por quilômetro, a informação é toda inverídica. O apontado preço é do ano de 2018. Isso mesmo, 2018. A propósito, acesse o seguinte link e veja as postagens daquele município, que é do dia 20/6/2018, referente ao custo de R$ 465 mil a cada 1,55 quilômetro. A conduta em decorrência constitui manifesta quebra de decoro parlamentar. O município de Toledo, ademais, em fevereiro do ano passado, executou obras de asfalto praticando o preço de 600 mil por quilômetro. Observe-se a reprodução abaixo extraída naquele site. Em anexo às reproduções, se atualizarmos o valor, tendo por base os preços do material hoje vigentes, chegaremos muito próximo a R$ 1 milhão por quilômetro. Todos os projetos de construção de asfaltamentos iniciam com a apresentação de abaixo-assinado, subscrito no mínimo 80% dos moradores, ou seja, a ampla maioria dos interessados. Na sequência, é elaborado o orçamento da obra, que então é exposto aos moradores ou seus representantes. Havendo concordância, o projeto é enviado para apreciação da Câmara de Vereadores. Até aqui, todos os projetos foram aprovados, a esmagadora maioria por unanimidade, inclusive com voto do autor da coluna. Após tudo feito às claras e os interessados devidamente cientificados, a obra é encaminhada para licitação. Então, realmente, as decisões são tomadas em gabinete, mas com presença e a resolução dos moradores e, muitas vezes, por sugestão desses, acompanhados de vereadores. Enfim, a população interessada não só paga, a grande maioria solicita o asfalto. Em gabinete, toma conhecimento do custo, concorda com o pagamento do apurado de acordo com a lei, depois, seguido todos esses passos, é convidado a quitar. Importante informar ainda que existem pendentes mais de 20 outros pedidos de moradores esperando e solicitando asfalto, todos subscritos com iniciativa de 80% dos interessados e cientes dessa sistemática adotada pela administração municipal. Artigo 5º, prestado esses esclarecimentos, os demais há de ser resolvido no âmbito próprio, já que o poder fiscalizador do vereador não autoriza e nem permite a prática de excessos ou ofensas. Por óbvio, não se pode considerar digna, decorosa, ética ou decente a contradição do vereador. O mínimo de coerência há de exigir, ainda que, como no caso dele, a falácia seja empregada apenas para autopromoção oca e a qualquer custo, pouco se preocupando com o interesse público e a coisa pública. Em resumo, tem-se, primeiro, que a exigência da contribuição do melhoria é compulsória, decorrente da valorização proporcionada ao imóvel beneficiado com a obra, independente da vontade, concordância ou adesão dos contribuintes. 2. Que a contribuição de melhoria revela-se o mais justo dos tributos, pois é exigido de quem possui patrimônio, ou que induz a necessária conclusão de ser incorreto tenha que pagar, com seu suor e seus impostos, que não possui imóvel pela mais-valia propriedade de outrem. Terceiro, que o judiciário já proclamou, inclusive em segunda instância, a regularidade do procedimento da administração municipal em função do atendimento aos critérios para a cobrança do tributo, com o rateio dos valores referente à valorização do bem de cada morador beneficiado, observada a despesa total da obra como limite máximo da contribuição. Quarto, que é imprescindível atender e dar cumprimento ao princípio da legalidade sob pena de cometimento de improbidade administrativa por renúncia de receita ilícito que dá ensejo ao penamento criminal, civil e administrativo. Quinto, que descabe de todo invocar-se a suposta falta de cobrança da contribuição de melhoria em outros municípios, em situações e particularidades totalmente desconhecidas, em especial diante da autonomia de cada ente federativo garantido na Constituição. Sexto, que se externa caluniosa a repelente acusação de que na verdade, os contribuintes paga todo ele, entre parênteses, e não apenas a contribuição equivalente a 60% da valorização do imóvel de cada proprietário ou possuidor, fecha parênteses, em decorrência da integral base legal ou do mais íntimo amparo
no panorama dos fatos. Sétimo, que a colisão frontal entre a posição favorável do vereador aos projetos do executivo de instituição de cobrança do tributo e a paralela posição em contrário a todos os visos tem a mira o interesse pessoal do edil de procurar fugir à obrigação de cobrir a valorização do seu imóvel proporcionada pela obra feita. E oitavo, que em precedente artigo publicado em jornal local, o vereador teceu absurdas considerações assemelhadas que foram todas infirmadas e, mais do que isso, sepultadas em direito de resposta, a cujo conteúdo aquele nada objetou em confessa administração das inverdades por ele publicadas, mas que, assim mesmo, não tiveram o condão de fazer com que reiterasse em seu improbo agir. Em relação ao paciente que procurou ao Centro Municipal de Saúde, não bastassem os deslizes já expostos, soma-se a tudo a criminosa acusação de prática de omissão de socorro por parte dos servidores do setor de saúde do município. Nada do que disse o vereador, nada, absolutamente nada é verídico. Não é verdade que a paciente teve parada cardiorrespiratória no interior do Centro Municipal de Saúde. Não é verdade que a paciente esperou desde a manhã para ser atendida. Não é verdade que esperou atendimento com dor no peito, vômito ou falta de ar. Não é verdade que demorou o atendimento em que a paciente, esperando, foi piorando e desmaiou. Não é verdade que o médico não estava para atender. E não é verdade que o paciente foi atendido em Hospital de Santa Rosa. Como se consta, mentira, mentira e mentira. Isto em assunto de mais alta seriedade. Na realidade, a paciente Maria Marlene Scherer Knob, sem qualquer dos sintomas teatralizados pelo vereador, foi atendida pela médica que requisitou exames para o hospital local. No caminho até sua casa de saúde, teve um desmaio em via pública. Avisados, os servidores providenciaram a imediata condução ao hospital, feitos os exames com a paciente lúcida e estável, 2 horas após foi a óbito. Não houve qualquer omissão da médica e nem de qualquer servidor do quadro de saúde do município. As afirmações do vereador são todas distorcidas e deliberadamente inverídicas. A correspondência em anexo da administração do hospital comprova a exaustão do que sustenta. 2 pontos. Segundo a situação relatada pela profissional de saúde da Unidade Básica de Saúde do município de Santo Cristo, a qual acompanhou a paciente até o serviço de urgência e emergência do nosso hospital, relatou que a paciente havia sido atendida na Unidade Básica de Saúde e encaminhada ao hospital para a realização de exames. Segundo a profissional, o motivo do acompanhamento da paciente se deu devido a paciente ter tido uma síncope na rua enquanto se deslocava para o hospital, momento em que foi acionada a equipe da Unidade Básica de Saúde e trazida de imediato a serviço de urgência e emergência por transporte da Secretaria Municipal de Saúde. A paciente foi atendida na urgência e emergência pela equipe médica e de enfermagem, onde foram realizadas todas as medidas protocoladas para o momento. A paciente estava estável e lúcida. Repentinamente, teve várias paradas cardiorrespiratórias. Foram utilizados todos os meios de reabilitação pelos médicos presentes e equipe de enfermagem, efetuando contato com a SAMU, Salvar, UTI, para apoio. Porém, logo após a paciente veio a óbito, a paciente deu entrada na urgência e emergência às 14 horas e 55 minutos e veio a óbito às 16 horas e 45 minutos, momento em que foi suspenso o chamado de apoio da ambulância, UTI, SAMU, Salvar. Por certo, o vereador ultrapassou a fronteira da razoabilidade. Não são nada democráticas a distorção da realidade, a geração insubsistente de narrativas e a criação de situações próprias de apego aos antigos recursos. Entre parênteses, ele fala em nova política, fecha parênteses, da politicagem nefasta e ultrapassada em busca de dividendos eleitoreiros à custa de ataques à honra, à custa de incentivos à infringência da lei, à custa de insinuações fúteis, à custa de acusações graves, mas sem preocupação maior com a melhoria de vida e o bem-estar da população. O representado, é importante frisar, mostra-se adepto e praticante da pós-verdade. Em outros termos, para ele, a verdade perdeu o valor. Não se guia pelos fatos, ele se conduz e procura manipular as pessoas com sua opinião, ainda que buscada ou importada, de outros municípios. Entre parênteses, o paraíso é lá, o inferno é aqui, entre parênteses.
Pós-verdade que, na conceituação da Academia Brasileira de Letras, é, 1. Informação ou asserção que distorce deliberadamente a verdade ou algo real, caracterizada pelo forte apelo à emoção, e que, tomando como base crenças difundidas em detrimento de fatos apurados, tende a ser aceita como verdadeira, influenciando a opinião pública e comportamentos sociais. 2. Contexto em que há asserções, informações ou notícias verossímeis, caracterizadas pelo forte apelo à emoção e baseadas em crenças pessoais, ganham destaque, sobretudo social e político, como se fossem fatos comprovados ou a verdade objetiva. Enfim, a postura do vereador na prática esboroa o hipócrita autoelogio, segundo o qual a prática é o critério da verdade, e sepulta o seu sempre invocado bordão de preocupação com os contribuintes que pagam muitos impostos e não são poucos, além de fazer corar e frustrar seus alunos do colégio estadual, em particular do ensino religioso. Em face disso, é muito fácil flagrar a perda total de decoro nas indigitadas afirmações e nas apontadas atuações do vereador, a ponto de corromper, em definitiva, a confiança e dignidade do mandato parlamentar. Ele sabe, ou deveria saber, que decoro é o mesmo que agir com decência e pudor, seguindo normas morais e éticas previstas em uma sociedade. Este termo também está relacionado com o comportamento de recato e respeito tido por alguém em determinada circunstância. Quando se diz uma pessoa age com decoro, significa que se comporta de forma correta do ponto de vista moral, ética vigente em determinado grupo ou sociedade. A falta de decoro, por outro lado, se refere ao comportamento oposto, ou seja, agir sem respeito, dignidade e compostura em situações onde esta é adequada. Já quanto ao decoro parlamentar, ele deve ou deveria saber que o decoro parlamentar é um termo jurídico que caracteriza a conduta ou postura individual que uma pessoa com cargo ou mandato político deve adotar no exercício de seu mandato. Esse tipo de conduta deve ser adotado por todos os representantes eleitos e espera-se que ela seja exemplar, seguindo as normas morais da sociedade, como honradez, decência e honestidade, etc. Lamenta-se profundamente, mas o Poder Legislativo, por isso tudo, não remanesce outra posição e nem melhor e honrosa saída que não a de reconhecer, modo concreto, a falta de condições para a continuidade do desempenho da vereança pelo representado, em decisão inédita na história política de Santo Cristo. Requerimentos finais. Em vista ao exposto, requer 2 pontos. A. O recebimento e a leitura desta representação na primeira sessão ordinária posterior ao protocolo e com imediata consulta ao plenário sobre o seu recebimento. B. Recebida a representação pelo voto da maioria, a determinação com base no artigo 7º, inciso 3º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 2º, inciso 2º do Decreto-Lei 2001, de 27/2 de 1967, de imediato afastamento do vereador acusado, como medida necessária e profilática para prevenir a reiteração dos atos de quebra de decoro parlamentar, os quais conflitam com a função superiores do Legislativo Municipal, e para evitar a interferência nociva sobre o normal andamento dos trabalhos da comissão processante e do próprio plenário enquanto se processa a representação. C. A convocação do respectivo suplente e a suspensão da sessão com a designação de nova data para seu prosseguimento. D. A cientificação do vereador representado em sessão com a entrega de cópia da representação e dos documentos que acompanham, para, querendo e podendo, apresentar defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias e indicar provas que quiser produzir. E a instalação da comissão processante da Câmara para início de continuidade dos trabalhos até a emissão do parecer pelo prosseguimento, o qual deverá ser submetido ao plenário com os posteriores atos até o final do julgamento, de afastamento definitivo do vereador representado e posterior decreto de cassação do mandato. E, último, a anexação dos documentos que acompanham este requerimento e a produção de outras provas que se fizerem necessárias para o perfeito esclarecimento dos fatos narrados. Santo Cristo, 26 de junho de 2023,
Elton Luiz Baques, presidente do MDB. Nesse momento, coloco em votação o recebimento da denúncia pelo plenário. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Tempo de 1 minuto para cada vereador que quiser justificar seu voto. Em votação, vereador Alade. Senhores vereadores, comunidade, com certeza conheço muito muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Outra frase do meu companheiro de partido, Luiz Marenco, dizia assim: quanto mais escuro, mais claro o canto do grilo. E por último, governo precisa sofrer pressão para que faça aquilo que a sociedade quer. Eu respeito cada vereador que está aqui, como eu, ungido com votos. E penso que a sociedade vai julgar a cada um de nós no seu proceder. Eu estou absolutamente tranquilo, a sociedade me entende, me entenderá com toda certeza. Muito obrigado. Em votação, então, o recebimento da denúncia. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Aprovados pela maioria, com voto contrário do vereador Alade. Nesse momento, de acordo com o que diz a legislação que regulamenta a matéria, passo ao sorteio dos integrantes da comissão processante, lembrando que a comissão é formada por 3 vereadores, excluindo-se dos sorteios impedidos, respeitada a proporcionalidade partidária. Peço à secretária Luana para que faça o sorteio dos vereadores que integrarão a comissão processante. Peço também para que um representante de cada partido se dirija até a frente para acompanhar o sorteio. Pode tirar. Em cada copo há os representantes de cada partido, né? Lembrando que pelo PDT, obviamente, é o vereador Ivan, já visto que o denunciado é o vereador Alade, então, por impedimento legal. Clóvis Lucas Kowalski, pelo MDB. Esse é o... Não, já foi. O Clóvis é o primeiro. Clóvis Lucas Kowalski pelo MDB, agora pelo PT. Vereadora Lia Inês Lentes, pelo PT. E o Ivan, então, pelo PDT, se puder tirar os demais copos do nome para a gente fazer a leitura, alguém quiser conferir aqui. Vereador Ivan, então, no outro nome aqui. Vereador Everton Maia, aqui também. Vereador Wilson Faiden, aqui também. E vereador Vidal Maier. E vereadora Lourdes Brandt. Então, eleitos os vereadores que farão a composição da comissão, eu preciso suspender a sessão por 5 minutos, para que se reúnam os integrantes da comissão. Sugiro à Secretaria da Casa para a escolha imediata do relator e do presidente da comissão. Retornamos após a reunião dos integrantes da comissão. Cumprimentando mais uma vez a todos, determino o prosseguimento da sessão. Passo a palavra para o vereador Ivan, eleito presidente, ou relator, ou enfim,
que fará o pronunciamento sobre a reunião da comissão. Dispensando saudações, estamos aqui para apresentar, então, a definição da comissão, onde fiquei como presidente, o vereador Clóvis Lucas Kowalski, o relator, e a vereadora Lia Inês Lentz como membro da comissão. Passo a palavra ao presidente Fernando Luiz Gil. Em prosseguimento, então, determino desde já que o presidente da comissão inicie os trabalhos dentro de 5 dias, emitindo, então, a comissão o parecer pelo prosseguimento ou pelo arquivamento da denúncia. Diante do pedido constante na linha B da denúncia, que trata do afastamento imediato do vereador acusado, com base no artigo 7º, inciso 3, parágrafo 1º, combinado com o artigo 2º, inciso 2, do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, determino que a comissão processante decida liminarmente sobre a necessidade ou não de afastamento do vereador. Com a vinda do parecer emitido pela comissão, voltem os autos conclusos a esta casa para análise da decisão proferida, razão pela qual, inevitavelmente, determino a suspensão desta sessão até a juntada do parecer pela comissão processante. Uma boa noite a todos.